fechar a câmera. Eu vou fechar a câmera, mas eu vou continuar presente, tá bom? Eu tenho, até nessa questão de eu sou, né? Eu tenho experimentado algumas coisas diferentes, né? Que até então eu tinha experimentado essa parte de começar a integração da, da consciência eu sou com a minha consciência ali, sabe? Não é nem integração, porque não estava separado, né? Mas é aquela autodescoberta, né? Até por isso que minha resposta aí foi bem fora do contexto ali, não teve muito a ver com o que o Caio perguntou. Mas, enfim, ali, quando a gente começa a entender, independente do que a gente estiver vivenciando nesse eu sou, é cada vez mais o que o Caio falou ali mesmo, uma integração, uma unidade entre as pessoas. E quanto mais a gente enxerga essa unidade, menos o sentido de separação permeia todo a vivência nossa. Então, ali, por exemplo, nesse momento que Jesus falou isso ali, pelo menos, ali pro, como é que chama lá, o João, né? Ou é o José? É o João. Então, ele, como para Jesus o sentido de separação era inexistente, então para ele era uma coisa nítida ali. É o que acontece com a maioria de nós ali. A gente está ali, quando a gente já vivencia alguma parte da verdade e aquilo vem para a gente experienciar como sendo o nosso ser, então levanta na nossa consciência aquela verdade como se fosse um farol ali, sabe? Começa a brilhar, sabe? Na consciência e a gente só vivencia aquilo expressando aquela verdade através do exemplo ou até mesmo falando para a pessoa. Esse é o contexto ali do eu sou que a gente está tanto tentando desvendar, né, na nossa caminhada. Tem até uma coisa ali que ocorre ali com o Mateus também no The Chosen, que eles estão montando ali o Sermão da Montanha, e o Mateus ali todo certinho, querendo entender o que está acontecendo, porque que Jesus está falando algumas coisas ali que são bem contraditórias ali do ponto de vista humano, né? Aí eu começo a falar, perguntar, e até o Jesus responde para ele, eu não tenho também, eu também me dê também a oportunidade de ser um pouco poeta também, né? Para chegar nos corações das pessoas. Parte dessa resposta também eu sinto como se fosse uma poesia vibrante, né? Porque ela vibra quando a gente recebe isso de uma forma carinhosa, vindo de verdade do coração da pessoa, ela vem como se fosse uma poesia, cantando, mas como que tem essa real separação, como a Bela falou ali mesmo, né? Daí a gente vivencia dentro do nosso próprio ser aquela experiência que o nosso irmão está vivenciando junto ali com a gente, expressando pra gente, né? E aí, mais comentários, pessoal? Fala aqui! Tá com o microfone aberto, peguei no pulo. Não, mas já tá aberto desde o começo. Ah, é? Então não foi eu que peguei no pulo. Tô fraco hoje, Rafael. Mas o The Chosen Qual aí... foi esse trecho que o Caio passou? É o trecho que tem, eu acho que é começo da segunda temporada do The Chosen, que o Jesus ele é convidado para fazer uma leitura de um dos pergaminhos. Começo da segunda. Fazer uma leitura de um dos pergaminhos de Moisés. Eu não sei direito, me desculpem, mas ou era alguma passagem de Davi, alguma coisa assim. E aí esse texto de Davi, ele pediu para o João ajudar ele a escolher
porque tinham vários pergaminhos ali. E aí ele falou assim, ele chamou o João até ele e falou para o João escolher um deles, que eram todos bons, né? Jesus falou que gostava de todos, mas queria que o João escolhesse um deles para ele fazer a leitura. E o João falou que ele não era digno para escolher um texto para o Jesus ler. E Jesus chegou para o João e falou, eu sou o que sou. Ele falou, eu sou o que sou. Por exemplo, né, no sentido assim, de que o João não estava se sentindo digno. Ele falou que não era um homem digno. E aí Jesus respondeu para ele que Jesus também era um homem. Né? Ele, como Jesus, também era um homem. Porém, eu sou o que sou. E olhou e encarou o João, assim, depois que ele falou isso. Comenta, Wellington. Sim. Você falando aí, eu lembrei que eu assisti esse episódio e foi por esses dias também. Eu ainda tô na segunda temporada, ainda não assisti a terceira. E é isso mesmo, eles vão fazer uma leitura de um dos trechos, acho que do Pentateuco de Moisés. E, e é isso mesmo. Jesus pede para João escolher, ele não se sente digno para escolher. E depois acredito que ele acaba escolhendo e Jesus vai lá na sinagoga, na reunião e começa a ler. E complementando, né? Jesus leu o primeiro capítulo do Gênesis, se não me engano. Aí ele fala lá, no princípio criou Deus todas as coisas. E, e João ali na série pega esse trecho, essa vibração de Jesus falando ali, e ele começa as anotações do evangelho dele da mesma forma, né? No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Foi um episódio bem interessante mesmo, você falou, eu lembrei. E acredito que é isso. É um trecho bem interessante, onde Jesus convida ele e convida a nós a olharmos para essa verdadeira identidade, né? Apesar da nossa identidade humana, temporária, mas chamar atenção para essa verdadeira identidade atemporal que a gente é. Gratidão, Wellington. Eu jurava que era da terceira. Eu acho que é na terceira que tem uma parecida. Que daí o povo lá, que Jesus fala, eu sou a lei de Deus ali. Aí o povo vai querer jogar ele no penhasco ali. Eu acho que é parecido o contexto aí que ele estava lendo lá e aí eu misturei. Enfim. Até nessa parte que o Wellington trouxe também, no princípio era o verbo, né? O verbo é a própria ação da verdade, né? E Deus sendo essa verdade e essa ação toda dentro do nosso próprio ser, sendo aqui agora, a gente pode ter um vislumbre de quando começou a nossa identidade eu sou, né? No princípio de tudo, ali quando era só o verbo, né? Ali seria o contexto ali do ser humano, quando ele começa a ter a primeira consciência ali de si mesmo, do self, né? Então, também tem esse contexto ali das primeiras experiências dele como consciência autoconsciente, que consegue se perceber, né? Então, até ali, a gente consegue ver que o início de tudo é muito antes do que a gente poderia imaginar. É antes de Abraão, né? Antes de tudo que a gente poderia contextualizar humanamente ali, tentando ali ver em anotações e tudo mais, e volta também em ressonância ali, em consonância ali com aquele trecho que Jesus fala para os discípulos, né? Mesmo
acho que não é Jesus que fala, mas é um trecho assim que fala que mesmo antes que Abraão existisse, eu já estava contigo. E tudo que eu tenho também é teu. Então, nesse contexto, a gente relembra de que o porquê que Jesus falou isso. Porque se desde antes de Abraão já era esse eu, então, ali, parafraseando Wellington, toda essa visualização que a gente tem desse pequenino eu, dessa identidade humana, ela é não só temporária, ela é ilusória mesmo. Porque a gente adota um personagem ali para interpretar nessa experiência. Esse personagem, esses vários personagens que a gente adotou nesse período de vida aí, né, na vivência terrestre, a gente vai permeando entre a dualidade do bem e do mal, do sim e do não, e de tudo isso, e percebendo cada vez mais o que a gente não é. Né? Porque o que é esse eu sou? O eu sou é Deus em expressão total. E o que é a nossa identidade humana? É o que eu não sou. Né? Essa é uma das coisas mais importantes para a gente entender a priori ali, intelectualmente, e depois começar a levar em meditação isso para começar a deixar essa verdade florescer dentro do coração. Porque uma coisa que fica bem, que está sendo bem clara para mim, é todo esse contexto de conflito, de julgamento, de conceitos e tudo mais, humanamente falando, isso tá vindo bastante à tona para mim, para que eu perceba tudo o que eu não sou. Essa humanidade que está vindo à tona, tanto minha quanto a de vocês, eu não sei o contexto de cada um tão particularmente, mas essa humanidade que vem à tona como conflito, como julgamento, como tudo aí no nosso contexto, ela serve, ela até parafraseando a Vera ali, ela é um convite para a gente ver realmente o que a gente não é. Experimentando essa dualidade, a gente percebe o que a gente não é. Então, isso abre um espaço gigantesco para o eu sou tomar forma dentro da experiência que a gente está se propondo a ter. Então, aí na meditação, a gente já sabe, tá? Eu não sou o julgamento, eu não sou esse conflito, eu não sou esse medo, eu não sou essa angústia, eu não sou essa escassez, eu não sou nada disso. Então, o que eu sou? Aí a gente começa a fazer as dúvidas, né, os questionamentos da nossa vivência, porque são a partir desses questionamentos que a gente começa a rachar rasgar o véu da ilusão. Tá, se eu não sou esse véu, o que tem atrás dele? A gente rasga um pouquinho para dar uma espiada lá. E a gente começa a ver, a partir disso, cada vez mais o que eu sou vindo à tona, porque sobra esse espaço. É como se tivesse realmente um vácuo mesmo. Que daí é o que o Joel fala ali. Quando você começa a meditar, você começa ali a olhar para si mesmo, todas aquelas questões, começa a duvidar daquilo, aquilo começa a perder a força, porque você não está dando atenção para aquilo, para todos aqueles conceitos tudo a humanidade. Você não está dando atenção para aquilo, perde a força. Perdeu a força, sobra um vácuo ali, um hiato ali gigantesco de espaço para a consciência tomar espaço. E ela vem assim na meditação, através de percepções, de sensações, de experiências ali no nosso dia a dia mesmo, ela vem transformando a gente de formas que a gente não esperava, e vem tocando o nosso coração cada vez mais. No meu caso aí, que nem eu estava explicando ali, até nem foi muito o contexto da pergunta do Caio, até me perdoe por causa disso, mas enfim, para mim tem sido muito essa questão agora de vivenciar essa não luta, essa não... Porque no contexto que eu estava estudando, meditando,
eu estava sempre buscando alguma coisa, eu estava sempre na posição de buscador. Então, agora toda vez que eu entro na meditação, eu tento deixar de lado essa busca, porque é o que Jesus mesmo falou, é o que realmente seria a resposta ali, mais condizente com o que o Caio perguntou, realmente. O que eu tenho que buscar se eu já sou o que eu sou? Não tenho o que buscar. Não tenho o que eu correr atrás, não tenho o que eu lutar, não tem nada. Então, eu só paro e sou. Então, essa tem sido até a meditação minha. Eu já sou. Só isso. Não preciso de mais. Só sou. Então, é como se a priori fosse uma fuga total assim do, do trabalho de pesquisa, de auto pesquisa, de auto coisa, mas é como se eu soltasse todo o poder da dúvida naquele momento do que eu sou, para ter certeza do que eu realmente sou ali. Pelo menos é assim que eu tenho sentido. Eu consegui até explicar um pouquinho melhor agora. Massa, né, Rafa? É. Eu acho que tem que ter a tua resposta assim com o que o Caio falou, porque justamente tu trouxe isso do eu sou, da fundição do tudo que é fundição. Nunca houve uma disfundição, né? E eu acho legal que o Wellington falou, quando ele falou também do convite, né? Que é assim que eu tenho visto, sabe, as experiências. Eu acho que é isso que elas são. Um convite para a gente, o não julgar. A gente fala tanto de não julgar, não julgar, não julgar. Como pode, né? Não julgar. Quando a gente percebe que a gente está tendo opinião sobre as coisas, uma opinião pensada sobre as coisas. Mas quando a gente se abre, e daí volta aquele trabalho do tempo todo, né? Só o que só o que é. Então, de novo, eu trago o exemplo do picolé de limão, né? Tipo, eu posso ver alguém escolhendo um picolé de limão e não ter opinião. É só um picolé de limão. E tá tudo bem. Então, no momento que eu não tenho opinião sobre as coisas, eu não tenho um pensamento sobre as coisas, só o que eu estou aqui, no fluxo de tudo aquilo que é, de Deus, do que é. E eu acho que isso que o Rafa está falando de experimentar, assim, e todas essas experiências que se está tendo, na verdade é isso. É porque tu é isso também. Sabe, não é uma negação do corpo, não é uma negação das tuas experiências, das tuas habilidades. Ao contrário, inclusive toda habilidade genuína é uma habilidade de Deus, porque não tem o que não seja Deus. Então, é trazer essa lembrança para cada instante, manter a lamparina acesa, que eu digo, é isso. É a gente fazer o que é, a gente não precisa depreciar o eu que eu sou. Isso é uma falsa humildade, né? A gente depreciar a Vera, depreciar o Caio, depreciar a nossa imagem, ou como Deus está se expressando aqui. É depreciar Deus. A gente não percebe isso, que quando a gente não se honra, a gente não honra nada. A gente só pode honrar aquilo que é. E por isso que os mestres falam que a gente de adorar estátuas, porque a estátua é uma projeção do que eu faço do outro. Tem o que o outro é, o que é, e a projeção que eu faço. Se eu deixo passar a minha projeção, é só o que é. E pronto, acabou o assunto. Porque é o que é, eu me fundo no que é.
E esse fundir no que é a união perfeita de tudo que está aqui. De tudo que está aqui. São projeções que fazem a gente acreditar no separado, né? São projeções, porque não há uma só molécula que não esteja interligada à outra. Mesmo que, como o Joel fala, que as curas se davam, que a gente nem tem noção de onde as curas acontecem, às vezes em outros países, em outros espaços de tempo que seja, né? Porque a nossa consciência só consegue entender passado, futuro, distância, separação, a distância do meu corpo, do teu, do vento e de mim, da árvore e de mim, porque a gente está pensando as coisas. Quando a gente se abre para o que é uma fundição perfeita com todas as coisas, por isso que não há escassez. É um pensamento que te diz que há falta de alguma coisa, porque tu tem uma projeção do que é falta, porque tu tem uma projeção do que é a coisa, tu tem uma projeção de necessidade. Porque, de fato, nunca houve escassez, nunca houve nada que faltasse na vida de Deus. Não há nada que falte nesse mundo, nesse planeta, nesse universo. Existe. É tudo muito perfeito, muito alinhado, muito harmônico. E deixa de ser só no nosso pensamento. Só no nosso pensamento pequeno. Né? Eu acho que tem a ver com humildade também, essa passagem que o Caio trouxe. A falsa humildade. Às vezes, no caminho espiritual, a gente quer se diminuir, claro, e esse é um caminho que a gente... claro, a gente quer se despir de toda a nossa imagem, né? Do nosso ego, e nessa caminhada de querer despir-se do ego, a gente se negligencia muitas vezes, sabe? E isso é o oposto do amor. Não há nada apartado de Deus. Se eu separo eu de mim mesma, eu já estou separando. Se eu deprecio a minha imagem como eu sou, eu já estou me separando, sabe? Eu já não estou vendo, eu já não estou tendo uma visão real, eu já não estou com uma visão crística. Eu estou com o ego querendo me desfazer do ego. É muito maluco isso, né? Estou totalmente acreditando que eu sou alguma coisa separada e que não posso aparecer, ou que não sou digno, ou que não sou isso, ou que não sou aquilo, se fazer pequeno. Tem isso no caminho, né? De dar um passo para trás, porque sem poder desfazer as nossas imagens, às vezes a gente realmente não consegue ver. Mas eu vejo que o convite aqui é a aceitação plena de tudo que é, inclusive da minha expressão aqui e agora, de tudo que é. Não há nada à parte de Deus, absolutamente. Nem esse corpo, nada à parte de Deus. A única coisa que parece estar separada é na minha consciência, nos meus pensamentos. Olha o Davi com o cajado. Parece um cajado. Vai Então fazer isso. Quer dar oi rapidinho? Vem, mostra o teu cajado. Oi, Davi! Oi. Eles acham umas madeiras que saem brincando. É isso, pessoal. É engraçado, Vera, que você fala. Oi, por favor, Kirk. Fale, por favor. Não, mas eu só tô lembrando de uma coisa aqui. Esse eu sou o que sou lembra a minha mãe, sabe? Muito brava. E eu era muito cheio dos porquês, sabe? Porque isso, porque aquilo, e eu deixava ela doida. Aí ela falava assim, porque é. É porque é. Ou seja, né? E pronto. O que você está querendo, o que eu estava querendo saber para tirar algum proveito, né? A malandragem ali.
Aí, tipo, o que vai além disso que lero-lero, né? Penduricários. E ela, é nesse sentido que ela dizia, né? É isso, pronto, acabou. Não tem nada a acrescentar. Nada a tirar, nada a acrescentar. Porque é. E aqui vale meio para esse eu sou o que sou também, né? Porque. Tá ouvindo, Rafael? Eu tô ouvindo. Quem que tá? Peraí, deixa eu ver. Parece que o Hélito falou alguma coisa aí. Também tô ouvindo legal. Deve ser problema no som dele mesmo, deve ser. Boa noite, Lalinha! Boa noite. Boa noite, Eulália. Cheguei tarde, mas cheguei. Mas o... Então, aí, sobre essa série, o The Chosen, tem uma coisa lá que eu achei bacana, foi que o Mateus, ele ajudou Jesus a fazer o discurso, né? Do Sermão da Montanha. E ele sabia tudo. O Mateus sabia de cor ali o que ia ser falado. E na hora que Jesus começou a falar, ele se emocionou muito. Né? Aí, tipo, eu não lembro muito bem o que ele falou, mas ele falou alguma coisa... Eu acho que tá dando interferência com o áudio do Rafa. Ah, é? Será? Deixa eu desligar o... Oi? Eu acho que é o seu áudio mesmo, Wellington. Eu tirei o meu fone de ouvido agora. Tá melhor pra você, Wellington? Não, do Kirk eu não tô escutando nada. Inclusive o ícone do microfone dele tá desligado aqui pra mim. Eu também, pra mim também aparece desligado, eu não escuto nada. O Kirk tá falando? Tá. Ah, meu Deus. E se sair... O que tá falando bonitinho aí. Tá e se sair e entrar de novo? Eu vou fazer isso aqui. Sai e entrar de novo, dá um Nem tá tocando gaita lá pra nós no TikTok. Pode continuar falando aí, vou dar uma saidinha já, vou. Então, eu tava dizendo... Aí quando eles voltar, aí às vezes volta o ícone do microfone. Tá. Pode ser, tá só um tempinho aí, só uma pausazinha para dar o tempo, né? Então, enquanto eles não voltam, você tem uma pausa aí. Estava lembrando, aqui até do vídeo que eu coloquei lá do Caminho Finito em português hoje lá no grupo, né? Que se chama o tema Alinhando a Consciência, onde que o Joel fala sobre é uma sequência, né, do preenchimento, a mente preenchida, né, por Deus, e depois vem logo, depois tem 1, 2, depois vem essa que é alinhando a consciência com Deus. E aí coloca o seguinte, essa questão da natureza do erro, né, que é um dos princípios básicos do caminho infinito, né, essa questão mesmo que de nós, né, chega um momento que você vai aprendendo, vai conhecendo mesmo esse eu que nós somos, né, somos todos um, e o que ocorre chega um momento que a gente precisa de pegar todo esse conhecimento, né, entre aspas, e trazer esse conhecimento para, deixa eu abrir aqui, né, gente, e trazer esse conhecimento aqui, e trazer esse conhecimento para a nossa vida prática, né, para a instrumentalização disso aí dentro das nossas várias experienciações, né, e para a gente que já está no caminho há um pouquinho de tempo e já consegue fazer, né, a Vera consegue fazer isso muito bem, Kirk também, Rafael, já falou tantas experiências, né, e quando a gente consegue fazer trazer isso para a vida prática, de enxergar o ser de luz, né, que eu vou colocar ser de luz, que é uma palavra que eu uso muito, mas se enxergar como o outro, né,
que não, o outro, parece que o outro não é você, mas o outro é você, né? Enxergar o outro como o próprio Deus, né? Tirando as falsas aparências, aí já fica muito mais fácil de você trabalhar tanto com os contextos, né, externos, como os contextos internos das várias experienciações que a gente vai vivenciando no dia a dia. Isso dá uma leveza maior para a gente passar aí pelos todos esses processos desafiadores, né, que ora ou outros chamam de catarses, tem N nomes, né, provas, expiações, etc., etc., que vão aparecendo justamente nesse momento aí que a gente precisa de colocar mesmo muito em prática, porque a gente estuda, quer dizer, você vai para a escola, estuda, chega um momento, um dia que você tem que fazer uma provinha lá para ver como é que está o seu nível de conhecimento. Será que eu aprendi bem aquela lição? Será que eu estou aplicando? Será que eu não estou aplicando bem, né? E aí tem essas coisinhas aí que às vezes dá uma sacudidela boa na gente, para a gente ficar assim bem atento, né? Do que a gente está fazendo, né? De todo esse conhecimento que a gente, todo tempinho, pelo menos eu sou assim, todo tempo que eu tenho livre, eu estou tentando preencher a minha mente, né? Com esse conhecimento mesmo de, retirando essa questão mesmo, né? Fazer uma impersonalização, né? De tudo, né? Então, que essa até coloca lá já coloca lá que é uma das grandes falhas, nem como julgamento, mas que a gente escorrega bastante, né? E que a gente precisa de praticar bastante esse princípio aí do erro, que seria você despersonalizar, né? E colocar tudo aí, todos somos um mesmo, para que a gente possa, então, sentir esse fluir desse amor incondicional. Eu vou voltar lá no amor, né? Se perca no amor, né, Rafael? Depois eu deixo você falar de novo, porque se perca no amor, né? Eu realmente me perdi no amor. Até mandei uma musiquinha romântica para você ontem. Você viu que delícia, Rafael? Ó, tá vendo? Ganhou até musiquinha, hein? No particular, hein? Mas então, assim, tá vendo? Então, assim, quando você ama, né, incondicionalmente, é tão gostoso, é tão bom amar, amar, amar. E você está amando o próprio Deus, né? Você está se amando, está amando Deus, está recebendo todas as experiências como uma forma de aprendizado, né, de crescimento, dando esse passinho atrás e vendo essa natureza do erro, que eu quero deixar bem focado aqui, vocês, quem puder, volta lá, dá uma lidinha nisso aí, dá uma escutadinha, porque faz muito bem, né, para nosso ser enquanto centelhas de luz, seres eternos, né, um com Deus. Gratidão. Gratidão, Eulália. Continua aqui, por favor. Ou esqueceu? Esqueceu a mentira? Você estava contando negócio da sua mãe, ó. Estou te dando gancho aí, ó. Da minha mãe é isso que eu já tinha falado. Tá ouvindo, Wellington? Mas eles não ouviram, Kirk. Eles não ouviram. Repete. Então, resumindo aí, a minha mãe é muito brava, eu muito cheio de porquês, querendo saber de tudo. Aí quando ela falava que era alguma coisa, eu falava, por que que é, mãe? Ela falava, porque é. Pronto. Ou se não, é não, porque não. Tipo, não tem lero-lero, não tem acréscimos, que tudo que vem em cima disso, que é porque é, tudo que viria de explicação seria, assim, tipo, penduricalhos. Então, nesse Eu Sou o Que Sou, me lembro dessa passagem da minha mãe aí, do É Porque É. E eu também estava falando do The Chosen, que o Mateus sabia o texto na série, né? Porque ele ajudou Jesus a fazer o texto. E aí ele sabia de tudo. E aí, na hora que ele ouviu, ele ficou muito emocionado, né? Muito ali tocado. Aí ele fala que ele já conhecia o texto, mas ouvindo ele falar, mas é porque Jesus ele não estava falando palavras, né? Ele estava realizando o que ele estava falando. E é essa realização, né? Que é a experienciação do eu sou, né? Porque
Moisés, né? Tá lá Moisés. Onde que Moisés iria pesquisar alguma coisa? Quem que poderia ajudá-lo? Era dentro dele mesmo, que ele foi buscar isso. E quando ele se realizava, né, aí vinha lá o maná, e tinha lá coluna de fogo e fumaça, e Jesus também, na multiplicação de pães, ele não fez mágica, né? Ele não fez mágica, foi uma realização do eu sou, quer dizer, Deus através dele, que é o que ele é de verdade, né? Aquela história lá do Daniel lá, destruir a estátua lá com a pedra sem o uso das mãos, né? Aquela pedra seria assim, a consciência se manifestando, né? Vamos falar assim. E quando Jesus fala para Pedro que ele era pedra, né? E sobre essa pedra levantarei um templo, uma coisa assim. Ali Pedro realizou esse sentimento de que do eu sou em Cristo, em Jesus. Aí ele quis dizer que, da mesma forma, toda vez que a gente realiza esse eu sou, que a gente realiza o que a gente é em última instância, sobre isso que vai ser feito esse templo, que é o espiritual, né? Não é o templo, não é templo físico, como se diz. E falar aí hoje nós falamos hoje aí de ego, né? De self, o Rafael falou do self, aí naquele dia eu falei do Jung, aí tem uma provocação, porque, né, ele era acusado de ser místico, por isso que o pessoal da ciência rechaçou um pouco, embora ele tentasse trazer tudo para a ciência, para o campo da ciência, mas tem uma questão última, ou primeira, que seria a parte fora da ciência, né, que é uma teoria, né? Então, ele chama de self, e esse espírito, através dos reinos minerais, tal, aqui do planeta, né, através da ajuda da psique, da alma, manifesta o Rafael. Esse Rafael que a gente vê, né? Que esse Rafael que a gente vê, ele é esse self? Não é, porque o self é uma luz, e essa luz, ela vem, e ela não está toda projetada em Rafael, em Sueli, em Kirk, em Vera, porque como se tivesse é como se o sol tivesse um lençol lá no varal, e eu estou do lado da sombra do varal, quer dizer, o sol não chega todo ali, essa sombra toda aí é a minha inconsciência, né? A minha consciência, quer dizer, não me chega essa luz ainda, porque tem a inconsciência impedindo que essa luz chegue, a luz do self, que é o divino em nós. Só que aí o que busca com a terapia dele? Você busca a individuação. A individuação é você conseguir ser o máximo que você pode ser. O máximo que você pode ser é o teu consciente e o teu inconsciente. Ou seja, toda aquela pizza não vai ter inconsciência, vai ter só consciência. Quer Mas dizer, olha que legal, Kirk. Olha que legal isso que tu falou. Então, eu vou chegar no X da questão, né, porque eu não cheguei, por isso eu estou falando aqui. Desculpa. Então, tranquilo. Quando eu chego no máximo, no meu máximo que eu posso ser, que é o que o self projetou para mim aqui, aí eu me individualizei, quer dizer, eu sou o que só eu posso ser. O Rafael não pode ser, a Sueli não pode ser, só eu que posso ser, porque isso foi projetado para mim. E isso é uma provocação, uma provocação para nós, porque esse self, se é o mesmo meu, é o mesmo Rafael, como que o que eu vou ser é diferente do Rafael? Então, aí que está, a provocação é essa, que o Jung chama esse divino do self de divino, ele chama de divino destacado. É curioso isso, porque
Como que mistério que é esse, né? Deus, ele tem tudo. Mas, em mim, é um divino destacado. O máximo que eu posso ser, que é eu sem as sombras, é totalmente luz, e é uma luz destacada, que é uma luz que eu sou, só eu que posso ser, só o Rafael pode ser, só a Sueli pode ser, e isso é uma coisa que não teve início e não vai ter fim. Mas é meio por aí a viagem. Mas é isso que eu digo, que é tudo a mesma coisa. Eu não vejo, eu não vejo nem provocação no que o Jung traz. Nas palavras que ele pôde expressar, do que ele pôde expressar, é a mesma coisa que é o que a vida nos diz o tempo todo. Só que a gente só escuta, às vezes, na voz dos mestres, né? Porque isso que tu falou, daí se direciona, né? O grande self se direciona, mas nunca teve separação. Ela não deixa de ser o self, Deus não deixa de ser o todo, nunca se deixou de ser. Não são muitas expressões, é que a gente tem que se expressar assim, mas a verdade é que é a expressão sendo a si mesmo o tempo todo. É isso que eu estou trazendo, assim. E por isso que o processo de individuação do Jung é muito legal, porque, na verdade, se a gente não ficar só bitolado às palavras e tentando compreender com a cabeça, mas com o amor ou no silêncio, isso que todos os mestres falam, que as respostas estão no silêncio, que a sabedoria vem do silêncio, que a paz vem do silêncio. O que é silêncio, gente? Senão a ausência não é nem do pensamento, mas das minhas projeções ilusórias. Por isso que é tão legal a gente fazer esses exercícios de o que é projeção e o que é. Tu falou que Jesus não operou, como é que tu usou, que eu gostei muito? Ele não fez mágica, o que a nossa consciência entenderia como mágica. Ele foi lá e fez de 10 pães virarem 100 pães. Isso que o que eu estou trazendo é isso. O que continua sendo o tempo todo e não tem distância. As moléculas são vivas o tempo inteiro, em todas as coisas. Em todas as coisas. Aí pode ser uma pedra, pode ser uma parede, pode ser eu, pode ser tu, pode ser o pão, pode ser o que for. Sabe esse negócio que um dia eu relatei do frio e do calor? Eu não é que eu não sinta frio e calor, eu sinto frio e sinto calor. Mas nenhuma das coisas gera incômodo. Nem o frio, nem o calor geram incômodo. Aquela coisa de ui, que frio, e como se fosse algo ruim, ui, que calor, como se fosse algo ruim, ai, que fresquinho, como se fosse algo bom, são projeções, mas o que continua sendo. É isso que eu estou falando. Então, assim, ele não fez mágica de transformar pães em muitos pães, mas a projeção da satisfação do alimento, sem a nossa projeção do quanto precisaria para satisfazer o ser humano, sem a nossa projeção, estamos o tempo todo sendo supridos. O tempo todo. É isso que é tão difícil para, às vezes, mentalmente a gente entender, e eu volto agora para fechar ali do silêncio. O silêncio não é um estado silencioso porque é ausente de barulho, mas porque não tem projeção. A projeção é uma mentira. Percebe? De novo, do picolé. Se eu disser que o picolé é bom ou ruim, vem da onde? Essa minha opinião. Vem de um pensamento de passado, vem de eu achar do que eu penso sobre o limão, do que eu penso sobre o gelado, do que eu penso sobre o picolé. Só um pouquinho, filho. Mas o picolé de limão é só um picolé de limão. Ele não é bom em si mesmo, não é ruim em si mesmo. Ele é um picolé de limão. Todo o resto é uma ilusão, é uma invenção, é um pensamento sobre a coisa. Percebe? É tão difícil, por isso que é tão difícil para a gente só realizar o ser. Mas é fácil.
né? Todos os mestres dizem que é fácil, que é mais fácil do que todos os nossos pensamentos, porque é mesmo. Nas nossas projeções é que a gente tem muitas ideias sobre as coisas. A gente, inclusive, muda de ideia. Aí vem alguém que tem uma ideia que é diferente da minha ideia. Aí vem alguém que gosta, alguém que não gosta, alguém que justifica todo, teria todo. Alguém disse uma vez que para cada afirmação no mundo, por mais absurda que fosse, teria assim, ó, se tu entrar no Google, tem como comprovar cada afirmação que cada um, por mais absurda que seja, que a gente queira comprovar. Porque a gente vai manipular as palavras para o que a gente quiser provar. E a pessoa vai entender o que ela quiser. Vai entender se ela quiser, vai entender do jeito que ela quiser. Aquilo que a gente fala que ninguém vê o mesmo tom de azul. Tá aqui uma bandeira azul, sei lá, minha blusa lilás. Ninguém tem a mesma percepção do tom de lilás. Ninguém. A água do rio nunca é a mesma, sabe aquela coisa? Nunca é a mesma, porque a vida ela é sempre movimento, ela é sempre o que está sendo. E se a gente se abrir para isso, por isso que nos é pedido só para abrir a consciência, só para ver além. Então, assim, sabe, cessar de opiniões, ou perceber que eu estou tendo opinião, ou perceber que é só uma opinião, já me desapega dela, eu já não me fundo, é aquela coisa de assistir o filme sabendo que é um filme, não dói tanto, né? A gente pode sofrer com o personagem que lá no romance se estrepou todo, sofrer com a aventura lá, com as coisas, mas como a gente sabe que é um filme, a gente continua de boa comendo a pipoca e assistindo. E é esse o convite para nós agora aqui, é que a gente possa assistir os eventos da vida, todos eles realmente como são, um convite da vida, de ser um com essa vida toda, e menos opinião. Então, assim, se eu não tiver opinião do quanto de dinheiro eu tenho, ou quanto eu preciso, ou quanto eu preciso de alimento para ficar de pé o dia inteiro, cara, eu acho que todos nós aqui já tivemos algumas experiências do tipo assim, de passar um dia que comeu menos porque estava concentrado com alguma coisa e não sentiu fome. Ou de estar num ambiente de calor, mas não estar sofrendo o calor, sofrendo, né? Só está sendo ali porque está concentrado, sei lá, no jogo de futebol, está jogando futebol na praia e nem se perturbou com o calor. Isso são experiências transcendentais, daria para se dizer. Se a gente parar para reparar que a nossa vida inteira são experiências de luz, porque a gente é essa luz, a gente para de querer tanta coisa. A gente dá conta do que está querendo e lembra que, cara, é um pensamento que me diz que eu preciso de 5 pão para estar satisfeita. Quando eu paro de querer os 5 pães para estar satisfeita, porque eu já tenho uma projeção de que são 5 pães que eu preciso para tomar meu café da manhã, uma cara de pão, eu como, sei lá, qualquer coisa, ou às vezes passou aquele momento e eu nem tenho mais essa necessidade, porque a necessidade ela é uma projeção. Toda necessidade é uma invenção, é uma projeção. E quando a gente deixa ela passar, quando a gente deixa as projeções passarem, a gente fica em paz, a vida nos sustenta, a vida nos sustenta, a vida nos sustenta. Vem o que é necessário, tu aceita, recebe, vem o que é necessário, tu aceita e recebe. E é tudo, né, tudo que nos for necessário nos é suprido, porque a gente está um com a vida. O que nos incomoda, o que nos gera os pequenos e grandes desconfortos são projeções. Projeções de quanto eu gostaria, de como deveria. E isso parece assim, de novo, repetitivas palavras, mas tudo gira em torno disso, é o tempo todo. O tempo todo, até o querer uma pessoa, ou querer estar, né? Eu e o Caio, a gente tá namorando, gente. Não sei se você sabe. E aí a gente tá distante, né? Fisicamente.
E até isso, assim, toda vez que, por exemplo, ai, que vontade de ver a pessoa, ai, que, sabe assim, quando tu para de querer ver a pessoa, porque parece que isso vai suprir essa necessidade, ou sei lá o que for, e tu tá sendo, tu sente a presença, tu sente que nada falta, tu realiza a perfeição desse momento. E assim, o tempo todo a gente é convidado a ver, a gente é convidado a estar de lamparina ligada o tempo todo. Todas as coisas, se as experiências da nossa vida servem de alguma coisa, é só para a gente viver, só para a gente viver a vida, com ela. Sabe, não sei se parece muito fugaz essas palavras, mas viver a vida, sabe, simplesmente viver a vida, disponível, abundante, sem distância. E reparar nas projeções. São projeções. Elas passam. Toda projeção passa. Sabe, é difícil a gente confiar nesse momento presente, mas ele é a única coisa que a gente tem palpável. E por isso que eu discordo de quando falam, por exemplo, que Yang é muito fantasioso, porque nunca houve distância entre a ciência e o espiritual. Não tem essa distância. Nunca houve. São projeções. O que é fantasioso? Fantasioso é achar que amanhã tu vai ter alguma coisa, que amanhã tu vai precisar pagar uma conta. Isso é fantasioso. Porque não existe o amanhã. Se a gente quer ser prático na vida, é só agora. Que mais prático do que isso? Aí tem um monte, né, de teoria e tudo isso que o Kirk trouxe é só para nos trazer aqui agora. De todos os mestres, porque essa mensagem ela nos é dada o tempo todo, a todos nós foi dada pelos mestres que a gente idealiza como mestres, reconhece como mestres, né? Mas ela é nos dada o tempo todo, só que aqui agora, só que a gente não está aqui agora. A gente está pensando em como vai ser daqui um pouco, a gente está pensando na quantidade de coisa que a gente precisa comprar, a gente está pensando nas coisas que vão faltar para amanhã, a gente está pensando, e não tem problema nenhum no pensar, percebe? O pensamento não tem separação de Deus, nada não seria Deus, então tudo é divino, não tem problema a gente pensar, a gente tem cérebro, Deus faria algo inútil? Às vezes a gente tem que se fazer essas perguntas. Quando a gente fica chateado com os nossos pensamentos, a gente podia um dia perguntar isso. Cara, Deus faria um cérebro para ser inutilizado? Para eu não pensar mesmo? Eu sou pensante inutilmente? Nossa, foi um descuido da criação. Não existe descuido na criação. Então, é proibido pensar? Não é proibido pensar. É errado pensar? Não é, sabe? Mas tudo é uma experiência crística acontecendo aqui e agora. Então, eu pensei. E eu vi que eu pensei. Quem pensou? Quem viu? É isso que nos é pedido, sabe? Para duvidar, para questionar. Quem vê o pensamento? Quem pensa o pensamento? Quem desejou aquela coisa? Agora, acreditar que tu não tem a coisa, acreditar no pensamento, acreditar na projeção, é estar iludido pela própria projeção. É isso que a gente diz de estar no ego. É estar iludido na necessidade, na projeção e no pensamento. Agora, se eu estou de lamparina ligada e eu reconheço quem pensa, eu reconheço a divindade que eu sou pensando, honro meu pensamento, honro o que eu estou experimentando, honro a vida e me uno a ela, me reconheço unida a ela, acabou. Não tem sofrimento, não tem falta, não tem escassez. E aí, meu bem, só deixa a vida te sustentar, porque ela está te sustentando bem agora.
bem agora, enquanto a gente escuta, enquanto a gente fala, não há nada inútil. Nossa visão não é inútil, nossa audição não é inútil, nossa fala não é inútil. Nada no mundo de Deus é inútil. Então, que a gente duvide um pouco disso, sabe? Quando a gente começar assim, mas eu tenho que parar de pensar, mas eu tenho que parar de pensar, eu tenho que parar de querer, eu tenho que parar de... Cara, nada na vida de Deus é inútil. Eu só preciso estar consciente. Eu posso estar, não que eu precise, né? Mas eu posso estar consciente e não sofrer. Ou eu posso me fundir no filme, na história, e sofrer o filme inteiro com a mocinha que foi embora, chorar, sofrer, parar de comer minha pipoca, esquecer por um instante que eu estou no sofá só assistindo e me fundir naquela dor, naquela falta, naquele medo. Também posso. Não muda o que é, mas eu posso. É engraçado, Vera. Todo o contexto desse eu sou, todo esse contexto do eu sou que a gente está vivenciando, tem toda essa jornada de se visualizar, duvidar dos sonhos, que são, na maior parte, só pesadelos tentando nos assustar, né? Estar consciente deles e estar consciente deles, parte disso é a gente mergulhar nesse próprio eu que a gente é. Quanto mais consciente disso, mais fácil a gente mergulha nesse próprio eu que a gente é. E até essas experiências nossas do dia a dia mesmo, que nem a Vera estava falando, de estar ali bem consciente do que está acontecendo, o processo, o maior trabalho que a gente possa fazer por nós mesmos é na meditação. Porque é na meditação que a gente acalma a turbulência do rio de pensamentos, porque enquanto a gente está no dia a dia, ele corre ali na pauleira, a gente vai meio que sendo levado pela corredeira de pensamentos. Se a gente não tiver consciente, então, por isso que a meditação, quer queira ou não, é o meio através do qual a gente começa a sair da corredeira e ir para a margem, perceber o pensamento, perceber toda essa linha de sonhos ali passando e deixar eles passar. Só perceber. A mente não vai parar de pensar. Porque a função da mente é pensar, é trabalhar. Como é uma expressão divina, a mente, então ela vai pensar o tempo inteiro. Agora, a mente que trabalha através da consciência é outra coisa. Porque aí você está consciente. Você está consciente, a mente está trabalhando, está trazendo um monte de pensamento. O que não é útil? Então, o que é útil, você pega aquele pensamento e desenvolve ele, amplia ele, desabrocha ele, aí qualquer denominação. O que não é, você simplesmente deixa passar. E a mente, como é uma parte de Deus inteligente, e Deus é inteligência infinita, à medida que a mente vai trabalhando conosco, então esse já não quer mais, então não preciso mais trazer. Então vai trazendo só o que é necessário. Então, o pensamento de unidade, a verdade e todos os outros pensamentos que trazem maior liberdade na hora do ser. Até na meditação a gente começa a perceber isso. Que, por exemplo, a gente está no dia a dia nosso, ali vem aquela torrente de pensamentos, e isso, a falta do dinheiro para pagar o boleto amanhã, e vence não sei o que lá, e vão me cobrar lá nas Casas Bahia, como é que eu vou fazer? E agora? E de repente, você para, senta e medita, e olha para si mesmo. Até essa questão que eu estou vivenciando é bastante isso, de
Só deixar. Eu já sou. Eu não preciso lutar com o pensamento. Por que eu vou lutar com o pensamento? É só o pensamento, deixar ele passar. Ele passa. Então, quando a gente começa a olhar toda essa questão nossa, todo esse pensamento que vem, tudo essa loucura, esses julgamentos e... Rafa, eu só vou te interromper porque essa parte é uma parte que pega muito a gente. Por exemplo, eu estou devendo nas Casas Bahias que tu falou agora, né? Eu tenho que pagar, né? Uhum. E aí, tu falou bem, né? É um pensamento. Não, eu tenho uma dívida, isso é fato, tá? Vamos dizer assim, né? Porque eu gosto de trazer as coisas para a praticidade da vida, né? Tipo, eu tenho uma dívida agora, ponto, né? Mas eu tô aqui usando o meu agora, pensando que eu tenho que dar um jeito de pagar. Dar um jeito de pagar quando? Em algum momento, que não é agora, né? Que agora, sei lá, se eu não tenho um centavo lá para pagar, agora de fato eu não vou pagar, esse é o fato, né? Então eu não vou pagar a dívida agora e só existe agora. Por isso que é bom para cada coisa da vida a gente tá só consciente de ser. Eu não tenho um centavo agora, eu tenho a dívida para pagar. Eu estou usando agora, perfeito, preocupada horrorizmente com o filme que está acontecendo. Eu estou lá no sofá da minha casa, confortável, assim, fazendo uma muito preocupada que o mocinho vai levar um tiro lá do cara que está vindo. Mas muito preocupada, né? Com o mocinho, com o bandidão que está escondido atrás da moita. E o mocinho está andando ali no mato, bem distraído. Eu estou vivendo a ilusão. Estou experimentando o medo, o drama, o desespero daquela cena que está por vir. É só isso que aconteceu. Porque aqui e agora eu não preciso pagar conta nenhuma. A cada aqui e agora a gente é suprido. E a nossa maior dificuldade, tipo, eu bati o carro, também estava falando com o Caio hoje, né? Que me deram notícia lá do carro, né? Das coisas que quebrou e tudo mais, não sei o quê. Cara, enquanto eu falava com ele, cara, aqui e agora o que eu tenho é essa notícia. Ponto. Ponto. Cara, e relaxar nisso é algo assim que eu já dei de minhas experiências várias, né? Nem vou estar repetindo, de situações assim que até pagaram para mim. Tipo, só de descansar aqui e agora. Cara, a vida se sustenta em si mesma aqui e agora, não no amanhã. Não tem amanhã. Isso é farsa. Isso é ilusão. Tudo que não for paz é ilusão. Tudo que não for tranquilo, tudo que não for amor perfeito aqui e agora, a gente só está na armadilha do filme ali, vivendo a emoção do filme. Mas a gente continua no sofá confortavelmente. Se a gente se pôr no lugar de quem está assistindo, de experimentar tudo aquilo, o vento vem gelado na minha pele, arrepia minha pele. Eu vejo isso acontecendo, mas eu não sofro com isso. Por isso que os mestres dizem que que é uma opção sofrer. Às vezes a gente fica tão puto quando a gente está em sofrimento, porque, cara, dói demais. Dói pra caramba. Mas é a gente experimentando isso. E isso passa. E às vezes é bom demais, é alegre demais, são momentos maravilhosos, mas isso passa. E a gente continua em paz, nutrido, sustentado, amado, aqui e agora. Por isso que pede tanto da fé, fala-se tanto de fé confiar no invisível. O que seria confiar no invisível? O que seria fé? É confiar no aqui e agora.
as nossas projeções de amanhã, as nossas projeções de passado, porque a gente não está só no futuro, né? A gente consegue estar lá no passado também sofrendo com as coisas do passado, ou se alegrando com as coisas do passado. Mas o que a gente tem é agora alguém sofrendo com as coisas do passado, ou se alegrando com as coisas do passado, ou sofrendo e se alegrando com coisas do futuro. Mas se a gente conseguir parar aqui agora e ver isso, a gente está vivendo, a gente está no fluxo da vida. Confiar nesse aqui e agora tem sido a nossa maior dificuldade. Sabe, se olhar aqui agora, eu estou olhando vocês, e confiar nesse momento onde a gente está aqui juntos, refletindo, falando essas coisas. O mundo não é espiritual só porque a gente está num encontro espiritual, ele é espiritual o tempo inteiro. O tempo inteiro. Cada um de nós aqui tem alguma angústia, alguma preocupação, alguma ansiedade, ou daqui a um pouco tem coisa para fazer depois do encontro. Mas a gente está aqui agora, todo mundo está consciente de estar aqui agora. Sabe, com a lamparina ligada só no que está acontecendo aqui agora. E por mais que seja louco essas coisas, até, desculpa, Vera, até mais, por mais que seja aterrorizante, é só mais um pesadelo tentando nos assustar. É só, até trazendo ali o contexto mais infantil, é só mais um bicho-papão debaixo da cama. Então, olhar para isso tudo é estar consciente de que quando for possível, faz. Quando não for possível, segue. Você faz o que está ali disponível. Né? Então, é isso aí. Mas continua, Vera, desculpa. Não, é isso. É isso. Lembrar a gente que a gente está aqui bem aqui agora, sendo unido a tudo que é, porque o ar que nos rodeia agora é a mesma coisa que da nossa matéria, é a mesma matéria que na parede do nosso lado, na plantinha aqui atrás de mim. Sem a nossa projeção de separação, a gente está bem juntinho aqui agora, porque não tem nada que nos separe, não existe. Então, que aqui agora a gente possa ver além dos olhos, como diz Joel, né? E ver com a lamparina ligada. Né? Bem aqui agora. É isso aí, pessoal. Eu agradeço a participação de todos. Nosso encontro ele é um pouquinho mais curto do que o normal, né? Esse encontro de hoje. Até para não ficar tão massivo para o pessoal que está assistindo na internet, né? Mas ele até se estendeu um pouquinho mais ali. Espero que o pessoal que estiver assistindo goste. No canal também tem os vídeos abertos ali dos princípios básicos, que nem a Eulália estava falando, né? Aí é só dar uma olhadinha lá, vocês vão ver. E desejo uma boa noite de coração para todos nós. Seja uma noite de percepção do agora, de percepção dos nossos pesadelos que estão ali. Rafael, pois não, Eulália. Só interromper um pouquinho aí, só um trechinho do Joel, se vocês me permitirem, sobre isso que vocês estavam falando. É um minutinho só, tá? Eu vou fazer a leitura para vocês. Deixa eu pegar aqui, espera um pouquinho. Estão me ouvindo bem, né? Sim. Sim. Se entendermos que a mente humana é uma via de consciência, não cometeremos o erro de tentar eliminar a mente humana, mas ficaremos muito gratos por tê-la para usar como um caminho de conscientização. Através dessa mente e seus pensamentos, podemos nos tornar conscientes da verdade do ser. Podemos nos tornar conscientes das belezas e generosidades do mundo. É através do pensamento que nos tornamos conscientes um do outro. Através do pensamento, Deus, a verdade,
se comunica a mim e a você. Através do pensamento, nos tornamos receptivos às ideias divinas, às ideias espirituais da vida. Portanto, não estamos tentando negar ou eliminar o pensamento ou a mente humana, mas vamos utilizá-los como um dos caminhos dados a nós para a expressão harmoniosa da experiência cotidiana. No entanto, não vamos usar essa mente como um poder. Não vamos usar essa mente para demonstrar saúde, riqueza ou oportunidade. Vamos simplesmente usar essa mente para nos tornarmos conscientes da saúde e da riqueza que já existe como estado natural de nosso ser. Esse ensinamento não pode ser construído sobre a pele metafísica, porque nenhuma quantidade de pensamentos humanos trará saúde ou riqueza. Somente Deus pode fazer isso. E Deus é a verdadeira vida do nosso ser. A palavra do mestre, página 95, Soel Goldsmith, tradução de Shankar Salvang. Isso aí, gente. Beijo grande, só para fechar com chave de ouro, ó. Fez certinho. Tudo que vocês falaram aí. Verdade, Olala, gratidão. Gratidão. Beijo no coração. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Um bom descanso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Beijo no coração. Beijo. Boa noite, boa noite.